Bom, primeiramente, bom dia a todos. Meu nome é Rafael Mendes. Como o Dani explicou bem, faço parte do time de engenharia da Fortinet Brasil, atuando diretamente com o time da Danresa em diversas soluções da Fortinet, incluindo essas soluções específicas para trabalho remoto seguro, que é o nosso foco hoje aqui no webinar, tá? Como o Dani comentou, a gente tem o box de questões e respostas, então se tiverem alguma pergunta durante o webinar, não hesitem em mandar isso no box de perguntas, que o pessoal vai tentar responder online dentro do possível e nós responderemos algumas também ao final do webinar, tá? Legal. Então, falando de soluções de trabalho remoto, né? Da onde vem essa necessidade hoje em dia? Primeiro de tudo, a gente tem isso devidamente através de crises, né? Então, as soluções de trabalho remoto elas facilitam muito a nossa vida, mesmo antes das crises, né? E com as crises elas se agravam. Então, a gente tem crises de diversos tipos, né? Desastres naturais, pandemias, como é o caso de agora, atos de terrorismo, explosões sociais e outras coisas, né? E geralmente isso acontece sem aviso prévio. Então, é muito importante a gente já ter uma arquitetura de cibersegurança, uma arquitetura de redes pronta para suportar esse tipo de demanda, porque a gente nunca sabe quando isso vai acontecer, né? Então, é bem importante ter isso já previamente montado, ter uma ideia de arquitetura, uma solução que suporte tudo isso de forma segura, porque, como a gente sabe, isso não gera aviso prévio, tá? Então, isso é bem importante. Algumas estatísticas legais hoje em dia. Então, a gente sabe que 95% das organizações dizem que permite utilizar o trabalho remoto para retenção de funcionário, né? A fonte é o IBID, no caso. Então, a gente vê isso acontecer na prática também, conversando no dia a dia com vocês, né, com os nossos clientes. E a gente entende realmente que muitas empresas, principalmente as startups, já estão nascendo nesse molde e que realmente é um diferencial, né, no que tende a benefícios, entre aspas, para os colaboradores. O segundo ponto é que 85% dos funcionários afirmam que atingem a produtividade máxima trabalhando remotamente. Então, essa fonte é da Forbes também, isso a gente vê também na prática, a gente mesmo sente isso na pele. Dentro da Fortinet, a gente tem bastante essa cultura de trabalho remoto também, e realmente, uma vez que você se adeque a um ambiente de trabalho remoto, a sua produção aumenta bastante. Então, isso é bem interessante também. E outro dado importante também, dessa vez da IDC, que mostra que 72% dos funcionários trabalharão remotamente até 2020. A gente já está em 2020, né? E a gente vê algumas coisas acontecendo, principalmente por conta da pandemia, onde a gente acha que isso vai ser um ponto de virada, né, para as empresas. A gente vê empresas, clientes que estavam antes da pandemia alocando funcionários em prédios, alugando prédios, comprando espaços comerciais, e agora as empresas desistiram de alugar, de comprar esses espaços físicos, né? E alocaram os funcionários remotamente. Devido a essa pandemia, foram forçados a ir para uma estrutura remota e viram que realmente funciona, né? Então, a gente acha que essa pandemia vai ser um ponto de virada para as empresas mudarem um pouco o mindset e começarem sim a trabalhar mais, ou pelo menos uma grande parte das suas operações de forma remota. Tá? Então, são dados importantes que a gente tem visto no mercado brasileiro e da América Latina também. E quando a gente fala de trabalho remoto, né, a gente, principalmente quando a gente fala isso para um analista de segurança, um arquiteto de cibersegurança ou de redes, um engenheiro, né, de cibersegurança ou de redes, a gente já tem, quando a gente chega com essa ideia de trabalho remoto, na nossa cabeça já começa a aparecer um monte de nome de soluções, né? Firewall, duplo fator de autenticação, VPN, você começa a montar a arquitetura na sua cabeça para que isso realmente funcione. Então, a gente sabe que existem várias boas soluções no mercado que fazem pontualmente algumas coisas, né? Firewall, endpoint, entre outras. Porém, é um ecossistema muito complexo. A gente vê muitos clientes que não eram Fortinet e agora são Fortinet, porque antes tinham um ambiente com muitos vendors, né, que acaba criando aí uma desconexão, uma falta de visibilidade muito grande na rede interna.
trazendo aí muitos alertas diferentes em cada tipo de console. Então, a gente vê, por exemplo, um alerta no Firewall, um alerta no seu ambiente VPN, outra solução de duplo fator de autenticação, outra solução de autenticação, e assim por diante, o que acaba te criando múltiplos alertas em várias consoles, né? Além disso, você fica com um tempo de resposta a incidente muito ruim, para não dizer impossível, né? Porque você tem que fazer soluções diferentes que não foram construídas para isso se conectarem, se orquestrarem, se automatizarem. Geralmente isso é possível através de ferramentas de terceiros, né? Como um SOAR, um CIEM, outras coisas através de API e essas coisas do tipo. Então isso acaba dificultando demais no dia a dia aí no que tange a visibilidade, controle e resposta a incidente, né? Isso é bem importante hoje em dia, porque a gente sabe que os malwares, os exploits, eles têm evoluído e a resposta a incidente é um ponto muito importante para evitar a proliferação e até mesmo mitigar diversos tipos de ataque, tá? E o último problema, que é muito importante também, a gente sabe que as empresas estão cada vez mais com o quadro de funcionários reduzidos, né? Então, a gente vê aí um problema de treinamento das equipes quando o cliente tem muitos vendors na rede, né? Então, você não consegue ter um NSE 8, que é a certificação máxima da Fortinet, em cada tipo de fabricante que você tem na sua rede, né? Isso é muito difícil. Então, às vezes, você tem 2, 3 ali recursos que cuidam da sua parte de rede e cibersegurança, e você tem, às vezes, 10 vendors na sua rede diferentes. Então, isso acaba por contribuir aí para um problema maior, que é esse ecossistema muito complexo de soluções de redes e cibersegurança, que acaba trazendo esses tipos de problemas para a gente no dia a dia. E é isso que a Fortinet evita através do Fortinet Security Fabric. O que é o Fortinet Security Fabric, pessoal? A gente tem um portfólio gigante de produtos, né? Então, nós temos produtos de cibersegurança e de infraestrutura de A a Z. Hoje, uma empresa pode nascer só com produtos Fortinet. Então, quando eu digo nascer com produtos Fortinet, é completo através de FortiAPs, FortiSwitch, firewalls, soluções de NAC, nuvem, soluções de endpoint, soluções de orquestração, controle de aplicação, né? Tudo isso gerenciado através de um ponto único central. Então, primeiro de tudo, a gente tem um portfólio muito amplo, né? E a segunda coisa é que o portfólio é integrado. Então, todos os produtos da Fortinet, eles têm esse conceito de Fortinet Security Fabric. Então, automaticamente, eles já são integrados dentro da sua natureza, né? Do sistema operacional, que é o FortiOS. Sendo assim, as integrações do cotidiano, do dia a dia, por exemplo, para a sua solução de duplo fator de autenticação conversar com seu firewall, para seu switch, sua antena falar com seu firewall e falar também com seu endpoint, para sua ferramenta de NAC, conseguir falar com todos esses dispositivos também de forma transparente. Tudo isso são integrações nativas que a Fortinet disponibiliza, tá? Através do Fortinet Security Fabric. Então, isso facilita muito o dia a dia e acaba por mitigar aqueles problemas que nós comentamos no slide anterior, de ter muitos vendors, esses vendors não terem integração, ter muitos alertas em várias consoles, né? Então, a gente mitiga tudo isso através do Security Fabric. E todo esse ambiente, ele pode ser automatizado. Então, isso significa que, por exemplo, um caso prático dentro desse ambiente de teletrabalho é que o seu endpoint converse com a sua solução de Next Generation Firewall. Então, por exemplo, o endpoint pode ter uma capacidade de identificar compliance da estação, coisas da estação que são necessárias repassar à solução de Next Generation Firewall para que o firewall tome ações como bloquear o usuário, mandar um e-mail, fazer automação, no caso de estar dentro da rede, né, até enviar uma mensagem aí pro Fortinac para que ele derrube o usuário do Wi-Fi, do cabo, do switch, né? Então, são integrações importantes que os clientes têm visto como um ponto muito interessante, até por isso a gente já tem clientes que são todos Fortinet hoje, né? Tudo Fortinet. A gente tem um caso legal aí com o time da Danresa, que é o Burger King, que já é um case aberto, então a gente tem essa possibilidade de utilizar aí o ambiente com FortiAP, com Gate e FortiSwitch já orquestrado, né, e automatizado dentro dessa estrutura de Security Fabric, tá?
Então, é um ponto bem interessante e que a gente tem que levar em consideração hoje em dia, sim, quando a gente monta uma arquitetura de cibersegurança, para não ter mais problemas no futuro. E um ponto muito importante, pessoal, dessas arquiteturas, falando de portfólio Fortinet, é o FortiGuard. O que é o FortiGuard? Né? Todas as nossas soluções, como aqui no exemplo, né? O Firewalls, o e-mail, que é o nosso anti-spam, que é o FortiMail, os endpoints, que são o FortiDR e o FortiClient, soluções de Web Application Firewall, que é o FortiWeb, ou seja, todas essas soluções elas estão presentes em mais ou menos 450 mil redes de clientes ao redor do mundo. Tá? Então, primeiramente, a gente vê muitos ataques de pontos diferentes da rede. A gente não é só um fabricante de firewall ou só um fabricante de endpoint. Como nós temos um portfólio gigante, a gente consegue ver ataques de diversos tipos de perímetros diferentes. Ou seja, ataques específicos que vão direto para o endpoint, ataques específicos que vão direto para uma aplicação web, para os e-mails, e assim sucessivamente. Então, a gente tem esses eventos de diversos lugares diferentes, espalhados ao redor do mundo, o que nos possibilita ter uma gama muito maior de eventos de segurança do que qualquer outro vendor de cibersegurança. Então, hoje a gente tem, por dia, mais de 10 bilhões de eventos no FortiGuard que chegam através dessas ferramentas espalhadas ao redor do mundo. Então, é um dos maiores times de pesquisa do mundo. Tá? Além disso, a gente compartilha também informações com feeds como a da Interpol, da Europol, Cyber Threat Alliance e outros importantes, onde a gente envia informações e recebe também informações. Tá? E o ponto importante, gente, é que tudo isso é automatizado através do próprio FortiGuard. Então, ou seja, se um cliente Fortinet na China receber um ataque de dia zero através do seu FortiClient ou do seu FortiDR, né, o FortiGuard vai receber esses metadados de ataque, vai processar e vai gerar uma assinatura de proteção para todos aqueles clientes Fortinet também que têm a assinatura do suporte ativa, né, do FortiGuard ativa dentro da caixa. Ou seja, você, na sua infraestrutura, sem que você seja atacado, você está recebendo atualizações do mundo inteiro de outros tipos de ataques que estão acontecendo em diversos pontos das redes de diversos clientes. Então, é realmente uma nuvem poderosíssima no que tange a processamento de malwares, exploits e fazer com que isso gere metadados importantes para que a gente consiga popular as soluções com informações relevantes de forma proativa para proteger a rede de vocês, tá? Então, esse é um ponto muito importante que é o FortiGuard. E quando a gente fala de trabalhar remotamente de forma segura, a gente tem algumas palavras, né, muito importantes, principalmente para o board da empresa, né? A gente tem alguns pontos chaves para que a gente consiga entregar isso de forma segura. O primeiro deles é confiança. A solução precisa ser confiável. A gente tem também um ponto importante que é a conectividade, o controle de postura, filtro de conteúdo, a autenticação robusta, né, para o usuário através do fator de autenticação. E um ponto importante também que é a cultura de segurança cibernética das empresas, dos usuários, que precisa ser bem fomentada, principalmente agora, nesses tempos de pandemia, onde nós temos aí a possibilidade do usuário ter um notebook em casa, né, utilizar, às vezes, até outro recurso para se conectar na internet, e, enfim, compartilhar o computador com pessoas da família e outras coisas do tipo. Então, a cultura de cibersegurança também é muito importante nesse momento que nós vivemos. E a gente classifica dentro dos elementos de uma solução de trabalho remoto os funcionários de três formas, na verdade. Então, o primeiro deles é o funcionário corporativo, que é o geral, ou seja, o funcionário comum, né, que trabalha remoto. O segundo tipo é o usuário admin, o usuário geral, a gente vê cerca de 90% dos casos, tá? De todo o corpo de funcionários, são 90% deles são usuários comuns. Depois disso, tem os usuários admin, cerca de 8%, que são técnicos de suporte, administrador de rede, administrador de cibersegurança, pessoal de TI, desenvolvimento, né, como um todo. E o superusuário, que podem ser também administrador de rede, o pessoal de emergência, executivos, diretores, presidentes, né? Então, a gente tem esse panorama
Então, a gente quebra em três tipos de usuários para poder exemplificar para vocês quais arquiteturas são recomendadas ou podem ser utilizadas para cada tipo de usuário desse, tá? Primeiro ponto, gente, é importante também a gente falar da infra central. Então, não existe uma solução de trabalho remota na ponta sem que você tenha uma infraestrutura central bem construída. Então, nesse exemplo, nós temos aqui do lado esquerdo vários elementos pelos quais a gente vai comentar aqui no nosso webinar hoje, que fazem parte de uma infraestrutura central. O primeiro deles é o Firewall, que é o FortiGate, que vai fazer toda a parte de VPN, IPsec, SSL, né, adicionando também recursos de segurança como sandboxing, IPS, antivírus, web filter, DNS filter, application control e outras funções interessantes também. A gente tem console de gerenciamento central dos endpoints, como no caso aqui o FortiClient e o FortiEDR, fazendo toda essa capacidade de gerenciamento dos endpoints centrais. A gente tem soluções de autenticação para prover autenticação centralizada através de um ponto único, né? Que aqui no caso é o FortiAuthenticator. Então ele vai fazer com que você, por exemplo, jogue todas as autenticações de rede para ele e ele decida, por exemplo, através de políticas, se aquele usuário vai ser autenticado no AD ou se ele vai ser autenticado através de SAML ou se ele vai ser autenticado através de radios e outros tipos de soluções de autenticação, para que você tenha um ponto único central de autenticação na sua rede. O FortiAuthenticator também pode ser utilizado para poder fazer o centralizador de duplo fator de autenticação. A gente vai falar mais disso mais para frente. E a gente também tem uma estrutura específica de NOC e SOC, que contempla a utilização do FortiAnalyzer, que é a nossa ferramenta de analytics, que vai receber logs de todos esses recursos que a gente comentou, né, do firewall, dos endpoints e tudo mais, para poder agregar informações ali, né? Então você consegue ter informações dos logs do seu endpoint, do seu firewall, do seu authenticator, de outras soluções da rede, para que você possa ter uma capacidade de tirar relatórios centralizados, criar automações, a gente vai ver isso também no laboratório, tá? Através do FortiAnalyzer, e outras coisas importantes também, tendo uma visão única e centralizada de tudo que está acontecendo na sua rede ali através do FortiAnalyzer. Através do FortiManager, caso você tenha mais de um FortiGate espalhado, né, isso é comum acontecer, a gente pode ter a gerência centralizada dos firewalls de um lugar único. Então, imagina você com uma matriz, né, onde você tem um FortiGate da sua infra central, porém você tem N outros sites, vamos supor 100 sites, e você, de alguma forma, precisa aplicar uma política nos 100 sites. Né? Caso você não tenha um FortiManager, você vai precisar aplicar isso de forma manual nos 100 firewalls. Então, é um trabalho braçal. A gente, então, introduz o FortiManager para que você tenha esse gerenciamento centralizado, criando uma visão centralizada do que tenha na sua rede, criando templates de políticas, de firewall, de outras informações, para que você possa aplicar essas políticas, essas configurações de forma dinâmica, de uma vez só, através do FortiManager, para que ele popule isso em todos os firewalls escolhidos por vocês no momento da aplicação da política. Tá? E o FortiCIEM, que é a nossa ferramenta de CIEM, que recebe todos os logs, tanto do Fortinet e outros logs de outros vendors, para que vocês consigam fazer correlações, criar eventos automatizados e assim ter uma visão centralizada de todo o ambiente Fortinet e não Fortinet. Tá? Então, essa é a nossa infra central, é o que geralmente a gente vê nas redes dos clientes e é o que a gente indica também como boas práticas no momento atual. Então, falando primariamente do usuário comum, a gente tem aqui a mesma infra central do lado esquerdo, o mesmo ambiente de NOC e SOC do lado em cima superior. Então, a gente tem do lado direito a infraestrutura do usuário comum, que contempla a utilização do FortiClient para poder fazer a comunicação aí de VPN, né? VPN client aí através de SSL ou IPsec VPN. Esse cara ele pode funcionar através de split tunneling, que é uma feature onde a gente consegue jogar o tráfego de internet para fora do túnel, né? E fazer com que o usuário se conecte
diretamente ao FortiGate aí apenas com o tráfego que vai para dentro da rede mesmo, não consumindo banda nem recurso do firewall para navegação dos usuários remotos. A gente vai explicar um pouquinho mais sobre isso, do porquê que a gente indica dessa forma, tá? Pelas capacidades dos dois clientes que a gente tem. Fora isso, esse usuário também ele tem um FortiToken amarrado a ele para que ele consiga aí fazer a autenticação utilizando um duplo fator de autenticação. Então, ele utiliza, por exemplo, um usuário e senha, que pode ser um usuário e senha local do Firewall ou do Active Directory, né, do AD, ou uma outra estrutura LDAP. E esse usuário e senha também é mais robusto e ele é solicitado através de um duplo fator de autenticação, que é o FortiToken. A gente vai ver isso também hoje aqui. Então, no final do dia, o usuário comum ele tem clientes de segurança instalado na máquina dele, que é o FortiClient e o FortiEDR, né? E ele tem também a possibilidade de usar o FortiToken, pode ser mobile, pode ser físico e outros tipos. A gente vai ver um pouco mais para frente as capacidades de cada tipo de solução dessa que a gente está explicando a arquitetura da ponta, tá? Então, essa arquitetura dos usuários em geral, que é o usuário comum, que é o que a gente mais vê, tá? Como que esse usuário se comunicaria com a rede? Né? Um exemplo prático. Então, aqui nesse exemplo nós temos um usuário do financeiro, que é o Finance User, e ele abre o notebook, né? Automaticamente ele loga ali na máquina, e ele vai utilizar ali o módulo do FortiClient, através da VPN, para se conectar com a rede da matriz. Então, ele abre o client, digita ali o usuário e senha. Quando ele abre o client, digita o usuário e senha e dá um OK, essa autenticação já é enviada para o FortiGate. Tá? O FortiGate, uma vez recebendo essa autenticação, ele tem uma política na VPN criada para enviar essa solicitação de autenticação para o FortiAuthenticator, que, por sua vez, vai entender essa solicitação e falar, OK, esse usuário de VPN ele tem que se autenticar na minha base de Active Directory. Então, uma vez autenticado na base de Active Directory, ele vai receber um OK de usuário e senha e vai enviar uma solicitação para o usuário, né, de OK de usuário e senha, porém, com uma necessidade de token, que também é criada pela política do Authenticator ou diretamente no FortiGate. A partir desse momento, o usuário tem ali, nesse caso, o FortiToken Mobile na máquina e ele vai receber um push de autenticação para que ele clique ali OK ou não. Esse push é opcional, tá? A gente pode também não ter o push e o usuário ter que abrir o aplicativo, olhar o código e digitar. Aí é opcional mesmo do tipo de utilização, de usabilidade de cada estrutura, tá? A partir desse momento, com o token válido, o usuário valida o token, a autenticação é feita com sucesso, então um túnel é criado diretamente com o FortiGate, que por sua vez tem acesso ali ao ambiente da intranet ou ambiente da matriz, né, onde se propõe a conectar a VPN. Então, com isso, o usuário já tem acesso direto ali aos sistemas internos, a todos os recursos internos providos ali pela infraestrutura da empresa, tá? Não mais pela estrutura da ponta. A partir desse momento, o usuário já funciona como se ele tivesse conectado dentro da rede mesmo. Um outro ponto importante, o segundo tipo de usuário, é o usuário admin. O usuário admin, ele tem ali a capacidade de ter ali o que a gente chama de small office em casa. Então, hoje a gente tem, basicamente, no exemplo anterior, nós utilizamos o FortiClient para poder se conectar através da VPN. No usuário admin, existe a possibilidade de utilizar o FortiAP para se comunicar através de VPN IPsec. Tá? Então, isso é bem interessante, porque com esse tipo de solução, a gente consegue fazer com que o usuário não precise abrir o client ou até configurar uma VPN Always On na máquina, né? Ele vai ter o próprio Wi-Fi da empresa dele dentro de casa. Então, imagina que você tem um Wi-Fi escrito corporativo, underline, nome da empresa. Esse Wi-Fi ele vai aparecer na casa desse usuário admin. Então, como que isso é feito? A própria FortiAP se comunica e estabelece uma conexão segura com o FortiGate através de IPsec também. Então, o FortiGate começa a gerenciar essa AP remota através de túnel IPsec, fazendo com que o SSID configurado no FortiGate seja passado para essa FortiAP remota
e o cliente lá na ponta, seja em qualquer lugar do mundo, pode utilizar aquele SSID diretamente conectado, né? Então, isso é bem interessante. Fora isso, esse usuário também tem o FortiClient e o FortiDR instalados, que são as soluções de endpoint, né, que a gente indica para ter na estação, uma fazendo aí toda a capacidade de telemetria, comunicação com firewall e outras coisas, e o FortiDR fazendo toda a capacidade de utilização e normatização através de machine learning, através de eventos de forense e outros tipos de coisa que nós vamos comentar mais para frente, tá? E esse usuário também continua tendo o FortiToken também, tá, gente? Para que ele possa acessar, por exemplo, sistemas internos, etc., através de token. Então, apesar de ser um acesso seguro, é sempre interessante que ele acesse os sistemas internos sempre através de um FortiToken. Então, isso é importantíssimo também. Então, esse seria o usuário admin, que a gente tem aí como segunda opção, está utilizando aí a FortiAP, o FortiClient EDR e o FortiToken para fazer essa estrutura local, geralmente feita na casa ou no escritório remoto, tá? E o superusuário, nós temos aí, de novo, a mesma infra, né, central, a mesma infra de NOC SOC, e nós temos aí também agora a possibilidade de utilizar o FortiGate ou o FortiWi-Fi diretamente para esses usuários comunicar. Caso você utilize o FortiGate, você pode utilizar em conjunto com o FortiGate a FortiAP também, porém, nesse caso, o túnel é fechado diretamente de FortiGate para FortiGate. Então, esse caso aqui do superusuário, nós temos aí mais uma utilização como se fosse um escritório remoto pequeno, podendo até ser utilizado para escritório mesmo, né? Com mais do que um usuário, 20, 30, depende da quantidade de usuários. Nós temos diversos modelos de FortiGate para atender esse tipo de estrutura também. E aí nós temos o FortiToken também, o mesmo padrão para esse usuário, o FortiClient e o FortiDR também, fazendo a proteção do endpoint, a integração com o Fortinet Security Fabric. E caso você não seja um Forti Wi-Fi, se for um FortiGate, você pode agregar uma FortiAP para que ela tenha aí a função de Wi-Fi dentro da sua arquitetura. Lembrando que a FortiAP ela vai ser, nesse caso, gerenciada pelo FortiGate local, ou seja, a AP ela vai ser gerenciada pelo FortiGate que está mais próximo dela, no caso aqui o FortiGate da ponta, tá? E aí você pode ter outros SSIDs com nomes diferentes, outras políticas, porém gerenciada por esse FortiGate local, ok? Agora nós falaremos um pouco mais sobre os elementos da infra central e remota, características de cada elemento. Então, até agora a gente falou um pouco de cada tipo do usuário e cada tipo de arquitetura que nós vemos nas pontas aí em relação a cada tipo específico de usuário. Então, para o usuário comum, um tipo de arquitetura, para o usuário admin, outro tipo de arquitetura, e para o superusuário, outro tipo de arquitetura. Agora a gente vai entrar um pouco mais no detalhe no que tange a cada tipo de solução da infraestrutura central. Quais são os diferenciais de cada solução? Começando pelo FortiGate, hoje o FortiGate é muito mais do que um firewall, né? Muitos de vocês já devem ser clientes, então o FortiGate ele hoje tem muitas capacidades para fazer não só a parte de VPN, mas também como Application Control, Web Filtering, Sandbox, antivírus, integrações com Security Fabric, Intrusion Prevention. E o FortiGate hoje tem, ele está indo muito mais para o lado de um orquestrador de rede, né? Então ele é um Next Generation Firewall com capacidades exclusivas também para orquestração, ou seja, coisas que a gente não vê no mercado em nenhum outro vendor. A possibilidade de utilizar aí dentro do FortiGate, por exemplo, a integração com switches, APs, as integrações diretas com os endpoints, com NAC e outras soluções, para que você tenha um ambiente integrado através do Security Fabric. Isso nenhum vendor faz hoje, só a Fortinet. Então é bem interessante. Além disso, o FortiGate tem processadores e hardware exclusivos para que a gente consiga aí atingir um maior throughput do mercado, né? Então, quando a gente fala de throughput, é muito importante, porque hoje em dia, por exemplo, o tráfego SSL está em cerca de mais de 80%. Então, as caixas que não têm esse throughput, essa capacidade para suportar um decryption, por exemplo, de SSL, elas vão ver 80% do seu tráfego como
nulo, né? Ele não vai fazer inspeção naquilo porque ele não enxerga o que está dentro do tráfego cifrado. Então, através dos nossos hardwares, nós temos uma possibilidade de fazer essa inspeção SSL por conta de os hardwares serem otimizados. Ou seja, os hardwares são fabricados pela Fortinet, os processadores são fabricados pela própria Fortinet. E isso faz com que a gente consiga casar o processador com todos os outros componentes do Firewall, fazendo com que ele fique o mais otimizado possível. Tá? Então, por isso que os firewalls da Fortinet têm uma capacidade muito maior do que os outros firewalls do mercado. Isso também inclui latência, tamanho de caixa, que são geralmente caixas menores, fazendo mais throughput do que caixas maiores, né, de outros fabricantes, e outras coisas do tipo, né, consumo de energia menor e coisas assim que são importantes para o dia a dia, possibilitando também que você tenha, por exemplo, o firewall como o seu core de rede e não mais um switch, né, que são pontos classificados aí como microsegmentação da rede, onde você tem um equipamento com capacidade de segurança para poder fazer essa interligação entre as VLANs. Tá? Então, o FortiGate hoje é muito mais que só um Next Generation Firewall, ele tem muito recurso que a gente pode explorar dentro dele para diversos tipos de cenários, ok? E o FortiGate hoje ele tem diversos modelos, né, para diversos cenários mesmo. Então a gente tem desde o modelo pequeno, que é o FortiGate Rugged, que é para ambiente industrial, e os FortiGates 30 a 90, que são o que a gente chama de entry level, que seriam para os escritórios remotos, para esse ambiente que a gente está comentando aqui hoje. Mas nós temos também diversos outros tipos de modelos de FortiGate. O mid-range, que vai do 100 ao 900, high-end, ultra high-end, até o chassi, até em cloud, tá? Então a gente tem FortiGate para todos os cenários. Hoje a gente tem clientes que utilizam chassi, por exemplo, em fábricas. Nós temos clientes que utilizam 100, 200 FortiGates pequenos na ponta e um FortiGate high-end no central. Então existem vários tipos de arquitetura e essa granularidade de caixas possibilita que a gente consiga montar arquiteturas ideais para cada tipo de cenário, tá? Inclusive para a nuvem. Então, hoje a gente suporta Amazon, Azure, Oracle, Google, Alibaba, IBM, né? Falando de cloud privada, a gente suporta SXI, KVM, Hyper-V e outras clouds privadas também, OpenStack e outras, tá? Então, realmente o FortiGate ele tem essa capacidade de funcional, de ter ali hardwares específicos para cada tipo de cenário e também ambientes virtuais que podem ser utilizados aí em qualquer tipo de cloud, tá? Seja privada ou seja pública. Isso é bem interessante. Um ponto a se destacar é que não existe distinção de feature entre o FortiGate menor e o FortiGate maior. Também não é uma console diferente de administração. Então, quem administra um FortiGate 30E consegue administrar um FortiGate 5000, 7000, que é da linha de chassi. O que vai diferenciar, normalmente, é só a capacidade e a quantidade de portas que você vai ver na sua console, né? Na sua GUI. Então, a capacidade a capacidade de features é a mesma, né? O tipo de feature a gente não perde nenhuma e as configurações são as mesmas também. Então, não existe distinção nesse sentido. É um ponto muito interessante. Sobre o FortiClient, ele é o nosso Advanced Endpoint Protection, né? A primeira função dele é o seu que a gente chama de Fabric Agent, que é fazer a comunicação, a interligação da máquina ali, do endpoint com o Fortinet Security Fabric. Então ele faz a telemetria, né, que é o compartilhamento de informação do que está acontecendo no endpoint com o FortiGate e com outros produtos, a quarentena do próprio endpoint através do FortiClient, ele faz a parte de vulnerabilidades de aplicações, né, ou seja, todas as aplicações que estão ali sendo utilizadas na máquina local, a gente consegue rodar um Vulnerability Scan para que a gente possa entender, por exemplo, se aquela versão do PDF, se aquela versão do Word é uma versão adequada ou não. Se aquela versão que você está usando, se ela tem algum exploit suscetível ao ataque ou não. Se ela tiver, a gente consegue fazer um que a gente chama de virtual patching dentro disso, tá? Protegendo aquela aplicação, mesmo sem o usuário ter feito a atualização de mitigação. Então, a gente consegue incluir um patch virtual através do FortiClient para proteger aquela aplicação.
E como a gente já vê todas as aplicações das máquinas, a gente consegue também ter a parte de Application Inventory. Então, você tem ali toda a capacidade de entender tudo o que está acontecendo a nível de aplicação na sua estação. Todos os softwares instalados e tudo mais, tá? O segundo ponto é ter a capacidade de fazer VPN, IPsec e SSL. Então, dentro do FortiClient, a gente tem essa possibilidade, né, de usar ele como um client VPN, podendo utilizar SSL ou IPsec VPN. E o terceiro ponto, a parte de segurança propriamente dita, nós temos dois pontos importantes. O primeiro é o Endpoint Protection, que a gente chama de EPP, a gente vai falar mais sobre isso também na parte de EDR, e contempla a utilização de Application Firewall, ou seja, a gente tem um firewall de aplicação dentro do FortiClient, todas as capacidades de anti-malware e anti-exploit, e a capacidade de web filtering local, que é bem importante e bem legal também, tendo aí a possibilidade de usar a mesma capacidade, o mesmo profiling do FortiGate que vocês usam hoje de web filtering, só que carregado na máquina do usuário. Então isso é legal porque não depende de VPN fechada. Se o usuário, por exemplo, levar o notebook para um café, num cybercafé, depois da pandemia, para acessar aí recursos de websites, qualquer coisa do tipo, você tem a possibilidade de fazer com que esse web filtering bloqueie o usuário, mesmo se ele acessar um site indevido, né? Mesmo ele não estando com a VPN fechada. Tá? Então, é um ponto importante. E outro ponto legal também é o Advanced Threat Protection com integração com a Sandbox, fazendo com que toda aquela capacidade do FortiGuard, né, de inteligência de malwares e tudo mais, seja carregada também local. E aí, toda vez que o usuário for acessar um arquivo, né, da máquina dele local, a gente tem a possibilidade de fazer com que aquele arquivo seja rodado na Sandbox, seja avaliado pela nossa Sandbox na cloud, antes de deixar o usuário executar aquele executável, tá? Ou aquele arquivo específico. Isso protege muito o usuário, porque a gente garante que aquele arquivo não é um malware de dia zero ou um malware conhecido também. Tá? Legal. E tudo isso é também interligado com o FortiGuard. Então, a gente tem integração com o Security Fabric e o FortiGuard funcionando aí em todas essas camadas do próprio FortiClient, tá? Então, é bem interessante porque isso traz também mais visibilidade, mais capacidade de bloqueio para dentro do endpoint. Então, essa é a console do FortiClient. Então, a gente tem aqui, por exemplo, aquela parte de Vulnerability Scan das aplicações. Então, a gente vê aqui que tem vários computadores e vários tipos de vulnerabilidades aqui no Firefox e outros tipos de vulnerabilidades nas máquinas, né? Isso aqui é um console geral. Quando a gente clica aqui em Critical, por exemplo, ele abre para a gente aqui todos os que estão críticos, quais são os tipos de vulnerabilidade, qual CVE aquilo está fingindo, né? No caso aqui desse está amarelo que selecionado, é um problema no Firefox que possibilita a execução de um código remoto, onde a gente tem esse CVE 2016-9079. E aí a gente, se a gente clicar aqui no Affected Endpoints, no 3, ele vai abrir para a gente aqui todos os endpoints que estão sendo afetados por aquela vulnerabilidade, né? Porém, vocês podem avaliar aqui no patch type que isso já está cadastrado como patching, tá? Então, isso é bem interessante porque a gente acaba trazendo aí a possibilidade de fazer a segurança do usuário antes mesmo dele fazer a atualização do Firefox, por exemplo, para uma versão recomendada que não tenha esse tipo de falha, de vulnerabilidade. Legal. E o FortiClient também traz a possibilidade de integração através do que a gente chama de topology dentro do FortiView. Então, com isso, a gente consegue ter aí na rede, né, nesse caso, nesse exemplo, a gente tem alguns firewalls e FortiSuites e FortiAPs aqui, e outros equipamentos, a gente consegue já bater o olho e ver aqui tudo que está acontecendo no endpoint, só de passar o mouse em cima dele, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, endpoints registrado, que está registrado, as vulnerabilidades que ele tem, o MAC address dele, a interface pela qual ele está conectado na rede, qual sistema operacional que ele está rodando, a topologia que ele está conectado, ou seja, aqui eu estou passando por alguns switches, né, para ele se conectar, quantas sessões ele está enviando, bytes recebidos, banda, pacotes recebidos e enviados também. E os usuários que estão cadastrados como críticos,
eles ficam pintados como vermelho, essa bolinha vermelha, né? Então, se você tiver um painel de NOC, de SOC, através desse topology, você já consegue ter uma visão real time do que está acontecendo com seus endpoints e se algum deles está com alguma informação, alguma coisa de crítico que a ferramenta achou como crítica, seja uma vulnerabilidade, um arquivo infectado, ou outras coisas do tipo, tá? E um ponto importante, como a gente comentou da integração do sandbox, aqui tem um ponto bem legal, que é ter aqui, por exemplo, a integração do sandbox. Então, a gente tem aqui os eventos de sandbox dentro dos usuários. Então, se a gente clica na lupinha aqui do lado direito inferior, nessas lupas aqui tem uma verde e algumas em preto, né, ele já vai abrir para a gente o evento específico daquele usuário, daquele arquivo, dizendo qual foi o usuário, o que aconteceu na máquina dele, qual foi a URL de download, o que aquela máquina está fazendo, né? E quantos hosts estão afetados na rede por aquele tipo de malware. E se a gente clica aqui também mais uma vez no Process Tree, ele mostra para a gente todo o recurso aí que o usuário fez, que aquele exploit, desculpa, aquele malware utilizou da máquina, né? Para poder chegar no veredito que ele é um malware. Ou seja, nesse caso, o usuário não executou isso na estação. Ele tentou executar, a gente submeteu esse arquivo para o Forte Sandbox Cloud, que avaliou esse arquivo e devolveu o veredito para a gente, para o Fortinet, para o MS, que é a console central de configuração dos Forti Clients, né? Devolveu essa informação dizendo tudo o que aconteceu através daquele arquivo. Ou seja, olha, eu rodei esse arquivo na Sandbox e ele fez todas essas tarefas aqui, né? Interligando esses pontos. Ou seja, é um arquivo malicioso. Então, a partir desse momento, esse arquivo é cadastrado no FortiGuard como malicioso ou malware de dia zero, né? E todos os outros clientes, por exemplo, inclusive o seu Firewall, recebem essa atualização também dessa assinatura, tá? Esse usuário, por exemplo, pode ser quarentenado através do FortiGate e outros produtos que a gente tem, de forma automática, pelo Fortinet Security Fabric. O arquivo também é quarentenado para análise futura também, tá? Então, tudo isso é de forma automatizada, não existe aqui ações manuais para chegar nesse veredito, tá? E aí, o ponto importante é exatamente essa de automação. Por exemplo, nesse caso, que o usuário tem um arquivo malicioso na máquina e tentou executar, a gente pode cadastrar um trigger de automação dentro do FortiGate, como, por exemplo, o Compromised Host, e que ele seja quarentenado via FortiClient e quarentenado através do Access Layer. O que é o Access Layer? Através do switch ou do Wi-Fi. Se o usuário estiver dentro da rede, ele vai ser quarentenado na porta do switch. Tá? Então, esse é um ponto bem importante, porque a gente consegue mitigar na origem o problema, evitando aí que o usuário tenha uma proliferação de malware lateral na rede, infectando outros endpoints, tá? Que é o caso de um ransomware, né? O ransomware, uma das primeiras ações que ele faz após infectar a máquina é procurar lateralmente outros endpoints para que ele possa infectar também. Bom, isso é legal, e isso se dá através de algumas políticas dinâmicas de controle, né? O exemplo anterior, a gente foi lá e desativou o usuário, mas a gente também tem a possibilidade de utilizar o que a gente chama de tags dentro do FortiClient. O que são as tags, né? A gente tem aqui alguns usuários aqui do tipo user Kate do time de engenharia, Jenny do do time de vendas e Jack do time de financeiro. Então, cada usuário desse tem a sua própria intranet, a sua própria VLAN, digamos assim. Vamos supor que a Kate, todo mundo está se comunicando aqui normalmente com a rede, cada um com o seu segmento, e a Kate encontrou ali uma vulnerabilidade crítica, ou seja, ela tentou baixar algum malware ou executou algum malware através de um pendrive, alguma coisa que foi cadastrada e categorizada como crítico, uma vulnerabilidade crítica. O que a gente consegue fazer dentro do FortiClient MS e do FortiGate em termos de automações dinâmicas, tá? Essa vulnerabilidade é informada por FortiClient MS através de tags, tá? Então, o FortiClient MS repassa essa tag ao FortiGate. Por exemplo, olha, a tag de usuário vulnerável foi colocada aqui no MS, existe no MS,
E o usuário da Kate acabou de fazer parte desse grupo por conta de uma vulnerabilidade específica. Então, essa tag é carregada no FortiGate. A partir desse momento, o FortiGate já sabe que a Kate, o usuário Kate, IP tal, MAC address tal, ela está vulnerável por conta da tag colocada através do FortiClient. Então, da próxima vez que a Kate for tentar acessar um recurso de rede, né, através da sua intranet, o próprio FortiGate vai bloquear, porque ele já entende de forma dinâmica que aconteceu uma vulnerabilidade na máquina dela. Então, é o tipo de automação que a gente consegue fazer, um dos tipos, né, através do Security Fabric, tá? Usando, por exemplo, o FortiClient e o FortiGate. Legal? Agora a gente vai falar um pouquinho de EDR, tá? De FortiEDR. O FortiEDR é um produto muito importante também nesse tipo de cenário, porque ele traz uma proteção avançada no que tange aos endpoints, né? E a gente sempre prega que é impossível garantir 100% da proteção dos endpoints. Se alguém chegar para você e disser, eu garanto 100% de todos os ataques que acontecerão nos seus endpoints, ele está falando mentira. Ninguém pode garantir 100%. A gente pode garantir 99,9%, mas sempre vai existir aquele 0,1% de possibilidade, que é um malware novo, alguma coisa nova, que pode ser instalado na estação. Então, a gente tem que garantir aí que, se isso aconteça, a gente tenha como reagir, a gente tenha como identificar que isso aconteceu e reagir a esse incidente. Então, o FortiEDR vem para garantir esse tipo de situação, tá? O nosso EDR, como a gente comentou anteriormente, né, assim como o FortiClient, ele também tem as capacidades de EPP. O que é o EPP? É o pré-execution, né? Ou seja, é o bloqueio à ameaça antes dela ser instalada, dela ser executada. Para que isso aconteça, no caso do FortiClient, nós utilizamos assinaturas. No caso do FortiEDR, nós utilizamos técnicas de machine learning, não sendo necessário ter as assinaturas locais, tá? E a gente também garante com o FortiEDR, além do EPP, que é o Pre-Execution, que a gente também tenha o EDR, que é o Detection and Response, que faz parte também da plataforma. Ou seja, o FortiEDR, ele compõe-se por EPP mais EDR, garantindo a pré-execução do malware e o pós-execução do malware. Ou seja, se ele for executar e a gente identificar através do machine learning, ele é bloqueado. Se por algum motivo o malware for instalado, a gente bloqueia ele através das técnicas de EDR utilizadas no FortiEDR. Então isso é bem interessante, porque a gente acaba cobrindo aí todos os pontos necessários dentro do endpoint no que tange a proteção das máquinas, tá? Então é um ponto bem legal a se tratar também. Tá? Então a gente tem, como comentei anteriormente, toda a capacidade de pré-infecção, que é descobrir e prever e prevenir, né? Então através da técnica de machine learning, atuando ali a nível de kernel na estação mesmo, para entender todas as chamadas no que tange o sistema operacional, aos processos e tudo mais, né? Tentando ali no meio ali das chamadas para entender tudo o que está acontecendo. E o pós-infecção também, que é o detectar alguma coisa de anomalia, desativar ali aquele processo ou aquele tipo de arquivo que está fazendo alguma coisa indevida, receber esse tipo de análise, né? Responder e investigar, ou seja, a gente pode criar playbooks para poder mitigar isso através de outras formas, né? Através do próprio FortiEDR, criando playbooks de automação mesmo, através do Fortinet Security Fabric, e remediando também a máquina, ou seja, tirando aquela máquina da rede, aí integrações também com outros produtos como o Fortinac, deletando aquele arquivo, parando aquele tipo de processo, tá? Então a gente tem todo esse tipo de possibilidade com o FortiEDR, que se completam também com a utilização do FortiClient, fazendo aí toda uma suíte de proteção de endpoint na estação para garantir 100% aí do parque do que a gente conhece hoje de vulnerabilidades, né? Obviamente, a gente tem aí a capacidade de sempre ter uma infecção, né? Nenhuma solução garante 100% de proteção 100% do tempo, então é por isso que a gente tem que ter um EDR para garantir aí o pós-infecção, caso algum malware seja instalado na estação ou alguma coisa aconteça na estação como um todo. Então isso é bem importante, inclusive nos dias de hoje, com a evolução dos malwares, tá?
Legal. Sobre o Forte Authenticator, ele faz muito mais do que só a autenticação pura, né? Então, a gente faz a autenticação e autorização através do 8621X, single sign-on, single sign-on genérico com outros produtos que não sejam Fortinet, duplo fator de autenticação, né? Integração com o SAM, ou seja, com Office 365, G Suite, outros produtos, aplicações web, para que você tenha uma autenticação através do Forte Authenticator, usando o token, por exemplo, na sua aplicação web interna. O Forte Authenticator também faz gerenciamento de certificado, controla acessos de guest usando self-registration, através de portais, utilizando autenticação com redes sociais e tudo mais, tá? Então, o Forte Authenticator também é um produto bem interessante, que se integra a todos os produtos do Fabric aí no que tange autenticação. Então, é legal vocês terem ele na rede para poder fazer com que a sua autenticação seja centralizada e abrir o leque aí de possibilidades também de duplo fator de autenticação. Sobre o Forte Token, como a gente tinha comentado, a gente tem vários tipos, né, de Forte Token. Então, a gente tem o mais utilizado, que é o Forte Token Mobile, que vai instalado nos celulares, porém, a gente também tem outros tipos de token, como o Forte Token 300, 220, o 200, que são tokens físicos para que o usuário possa utilizar também. Tá? Então, o mais utilizado realmente hoje em dia é o Forte Token Mobile, mas caso seja uma necessidade de negócio utilizar o token físico, nós também temos essa possibilidade. Tá? Gente, legal. Sobre a parte teórica era isso. Agora eu vou abrir aqui uma demo para a gente discutir um pouco mais sobre a parte prática, tá? Do que tangibilizar um pouco mais para vocês, principalmente essa parte de FortiGate, FortiClient e tudo mais. Então, a gente tem inicialmente aqui essa console do FortiClient, tá? Então, é uma console do FortiClient que, no meu caso, está instalada numa nuvem, tá? Então, ele está instalada na AWS. A gente consegue logar aqui nela e ter acesso primariamente aqui a todas as informações do dashboard. Então, no dashboard, a gente já tem várias informações interessantes aqui. Por exemplo, aqui no System Information tem hostname, version, licenciamento e outras coisas. Quantos endpoints eu tenho conectado aqui, né? Nesse caso, eu tenho 6 endpoints total, 1 offline e 5 online. Eu tenho 2 endpoints que não estão sendo gerenciados. Eu tenho alguns endpoints com vulnerability detection aqui cadastrados. Eu tenho endpoints aqui com web filter detection, ou seja, bloqueou os sites locais, né? Aí aqui eu consigo também ter a visibilidade de endpoints com antivírus detection, que tiveram exatamente alguma infecção, tentativas de infecções, né? Tenho também aqui toda a parte de inventário em relação à quantidade de servidores ou de máquinas Windows que eu tenho. Então, aqui no caso, eu tenho 3 Windows Server 2012, um Windows Server 10 e assim por diante, um Windows 10 e assim por diante. Tem um Mac também, né, cadastrado aqui. Versões do FortiClient que eu tenho espalhado nas máquinas, que estão todas as mesmas. Tá? E aqui eu tenho os alertas de endpoints dos que não estão protegidos, os que estão out of sync. Tá? Ou seja, o endpoint pode estar desligado há algum tempo, que é o caso desse cara aqui, está offline. Então, ele está out of sync, do que tange a atualizações de políticas. Tá? Então, se a gente pega, por exemplo, aqui, esse usuário, fulano de tal, com desktop R2JM alguma coisa, no Web Filter Detection, ele leva a gente para a máquina específica desse usuário. Aí a gente tem aqui, por exemplo, vários eventos, né, como eventos de antivírus, né, eventos de exploits que não tivemos e eventos de web filtering, que a gente tem alguns sites bloqueados, tá? Aqui. Então depois a gente vai entrar mais no detalhe disso daqui. Aqui um ponto importante é aquela página de Vulnerability Scan. Então aqui são todas as aplicações que estão cadastradas como críticas, né? E as máquinas aqui do lado direito que tem mais vulnerabilidades críticas no que tange a Vulnerability Scan. Ou seja, se eu clico aqui em Critical, como no PowerPoint, eu sei aqui tudo que está como Critical, nesse caso aqui, é a Oracle JDK, instalado na estação, né? Que está cadastrado como crítico. E no caso aqui, o patch status está manual, porque eu não habilitei. A gente poderia habilitar aqui, nesse caso, um automatic patching, tá? Então aqui eu sei, por exemplo, clicando aqui, que essa máquina está vulnerável, né? Especificamente a esse tipo de
de aplicação, a vulnerabilidade. Então, e aqui tem outras também, como RAI, aqui já tem alguns softwares como o 7-Zip, por exemplo, né? Ele já está como patching, então aqui já tem uma máquina como o LTM, né? Uma máquina Windows que eu tenho aqui. Então, eu tenho toda a capacidade de olhar o que está acontecendo no que tange as aplicações que estão instaladas nas minhas máquinas. Um ponto importante é que a gente consegue, através disso também, ter o software, o inventário de software. Então, como eu comentei para vocês, a gente tem aqui todos os softwares instalados nas máquinas. Olha que legal. Então, aqui a gente já consegue ver tudo o que está acontecendo aqui, onde tem, qual máquina tem cada software instalado. Então, se eu clico aqui dentro de um software, ele mostra qual que é a máquina que tem aquele software instalado, tá? Então, aqui realmente é um inventário poderoso de software que as estações têm aí para vocês controlarem também o que os usuários estão instalando nas máquinas, tá? E aqui eu tenho os meus hosts, né? Onde eu posso ver quais hosts estão cadastrados na minha console. Então, aqui eu tenho todos esses hosts cadastrados aqui, e aqui informações mais sobre vulnerabilidade de antivírus, de web filtering, de vulnerability scan e outras coisas mais. Legal. Aqui eu tenho as políticas de endpoint, né? Então, um ponto legal é que a gente tem tudo isso de forma granular dentro do MS. Então, eu consigo utilizar, por exemplo, aqui, vários módulos, né? Como malware, sandbox, web filter, firewall, VPN e assim por diante. Então, aqui eu tenho várias informações onde eu consigo mexer, né, em anti-exploit, em anti-malware e tudo mais, para que eu possa aí fazer a integração ou a configuração de acordo com o que a gente achar, com vocês acharem necessário aí nas boas práticas dentro de cada ambiente. Mesma coisa para o sandbox, né? Então aqui a integração com o Forte Sandbox, super simples também. Um ponto importante que é o web filtering. Então a gente tem aqui dentro do web filtering a possibilidade de cadastrar aqui as categorias que eu quero que bloqueie. Então nesse caso dessa política eu estou bloqueando aqui social networking, tá? Então não posso acessar, por exemplo, o Facebook. Aí isso é carregado direto na máquina do usuário. Lembrando que isso aqui é a mesma categoria utilizada pelo FortiGate, tá, gente? Então a gente puxa isso do mesmo lugar que é o FortiGuard. Então isso é bem interessante porque não tem distinção de no FortiClient essa categoria tem menos sites do que o do FortiGate. Não existe isso. É a mesma base de categorias, tá? Só que nesse caso ele fica local no endpoint. Aqui eu tenho Application File, onde eu consigo liberar e bloquear aqui algumas categorias, né, de aplicações que dentro da estação, como por exemplo peer-to-peer. Toda a capacidade de VPN, então eu consigo aqui, nesse sentido, habilitar e desabilitar VPNs, né, onde eu consigo criar VPNs para usuários locais. Então, uma vez que eu adiciono essa VPN aqui, ele automaticamente é carregado na máquina do usuário através do próximo push, né? Então, o FortiClient ele fica de 60 segundos ali perguntando para o MS, que é essa console, se existe alguma atualização na política. Caso exista, essa política é carregada dentro da máquina do usuário e o endpoint se atualiza com o que a gente cadastrou e configurou aqui. Aqui o Vulnerability Scan, onde a gente tem várias informações importantes também, né? Aqui no caso o Automatic Patching está desligado, mas se eu quisesse ligar, eu ligaria ele aqui e selecionaria qual tipo de vulnerabilidade eu quero tratar de forma automática, tá? Legal. A partir do momento que a gente criou esse padrão, a gente pode criar o que a gente chama de Deployment Package, ou seja, eu consigo gerar um pacote baseando-se em todo aquele perfil que eu criei. Quando instalar isso na máquina do usuário, o pacote já está pronto. Ele só vai baixar as atualizações, tá? Então não precisa fazer nada de configuração manual. É só instalar na máquina do usuário. Aí tem a possibilidade de utilizar VMSI, VEZ e outras coisas do tipo, tá? Legal. Aqui a gente tem a parte de telemetria com o FortiGate, então eu consigo repassar informações com o FortiGate, a gente vai falar daqui a pouquinho disso. No caso aqui eu tenho um FortiGate criado na AWS para compartilhar esse tipo de informações. E aqui eu tenho uma coisa interessante que é o Compliance Verification Rules. O que é isso, né? Eu consigo criar compliance nas estações, ou seja,
eu tenho aqui regras criadas, que são aquelas tags que a gente comentou, né? Por exemplo, um host vai ser categorizado como host vulnerável quando ele tiver uma vulnerabilidade high ou higher, tá? Ele vai ganhar essa tag host vulnerável. Essa tag vai ser compartilhada com o FortiGate também, a gente vai ver isso. Eu também tenho um cadastrado aqui como processo indevido. Então, eu criei um exemplo aqui, processo indevido. O que pode ser? Ah, por exemplo, todos os usuários eles têm um processo que não pode usar a máquina, para Skype.exe. Então, eu crio isso aqui, eu coloco esse executável para ser monitorado. Toda vez que esse processo estiver rodando, a máquina vai entrar na tag de processo indevido, ou máquina com Skype, por exemplo. Tá? Aí o nome vocês escolhem. E esse último eu criei aqui para Windows Firewall Disabled. Então, aqui as máquinas que têm o Windows desabilitado vão ganhar essa tag. Eu já tenho algumas máquinas aqui, né, cadastradas como host vulnerável, né? Então, algumas máquinas estão com vulnerabilidade crítica, encontrada pelo Vulnerability Scan. Tem uma máquina aqui com processo indevido, com Notepad aberto, apenas uma, que é o laptop, né? E tem duas máquinas aqui com Windows Firewall desabilitado, tá? Então, eu vou mostrar para vocês agora como essas tags elas são compartilhadas com o FortiGate. Então, através do FortiGate, primeiro de tudo, nós temos os Fabric Connectors. Então, eu consigo aqui, através dos Fabric Connectors, criar uma comunicação direta do FortiGate, através de API, com o meu FortiClient MS, que é esse cara aqui. Então, a partir do momento que eu crio isso, ele já puxa para mim todas aquelas tags lá. Tudo que está criado lá, ele puxa para mim, diretamente para cá, tá? Então, a partir daí, ele já sabe que essas tags estão compartilhadas aqui, né? O que a gente pode fazer com essas tags? Com essas tags, eu consigo, de forma dinâmica, criar políticas dinâmicas. Então, eu venho aqui no Gate, né? E crio aqui, por exemplo, nesse caso, block hosts vulneráveis, onde eu coloco aqui a tag todos os hosts que estão dentro da tag host vulnerável e todos os hosts que estão dentro da tag Windows Firewall Disabled. Então, o que eu tenho aqui? Um deny. Ou seja, quando esse host for se comunicar com qualquer coisa da rede, como essa regra está em primeiro, ele vai ser bloqueado através dessa regra dinâmica. Então, o FortiGate aprende do MS dinamicamente todos os hosts que estão dentro dessa tag. Se o host sai, ele também tira, tá? Então, isso é uma regra dinâmica, né? Isso é bem legal porque a gente consegue criar aqui coisas interessantes aqui, né? Dentro disso. Então, a gente consegue selecionar esses caras aqui e criar essas tags. Aí a gente consegue selecionar aqui diversas coisas para que a gente possa criar, né, esse tipo de informação, tá? Legal. Então, o FortiGate agora já está aprendendo aqui, através do monitor, a gente consegue ver, Firewall User Monitor, todos os hosts. Lembra do fulano de tal? Ele está aqui, ó, um host vulnerável Windows Firewall Disabled, o endereço IP 10027. Tá? Ele está cadastrado com a tag aqui, assim como eu tenho outros, dois administrators e essa máquina Vault aqui também. Tá? Então, todas essas máquinas estão com essas vulnerabilidades ou essas tags, né, colocadas, e o FortiGate já está aprendendo isso de forma dinâmica através do FortiClient MS, utilizando o Fabric Connector que a gente viu no passo anterior, tá? Legal. Então agora a gente tem a possibilidade aí de ver a estação, né? Eu tenho essa estação aqui, que é realmente aquela máquina do fulano de tal, onde eu tenho o FortiClient instalado. Então vocês podem ver aqui que ele está comunicando que ele está linkado com o meu MS. Eu estou com as proteções de malwares habilitadas, filtro web habilitado também, firewall de aplicação, varreduras de vulnerabilidade, né? Acesso remoto VPN também criado. Então, aqui eu tenho, por exemplo, o navegador, né? Então, eu tenho aqui o filtro web criado e eu estou bloqueando os sites de redes sociais, né? Então, se eu tento acessar o Facebook aqui, por exemplo, eu já sou bloqueado através do próprio FortiClient, o URL Blocked by FortiClient. Notem que eu não estou com a VPN fechada, tá? Então, essa feature, todas as features do FortiClient de segurança não requerem que o FortiClient esteja com a VPN fechada, ok? Então, isso é bem interessante porque, como eu disse, o usuário pode estar em outro lugar e ele vai ser avaliado pelo mesmo perfil de URL
que você tem na sua rede local. Ao mesmo ponto, eu posso tentar baixar o malware aqui, diretamente de um site HTTPS, né? Eu também vou ser bloqueado, né? Então, eu fui aqui já bloqueado através do website que eu tentei baixar um malware, tá? Um website de HTTPS. Isso é importante porque através desse plugin aqui, FortiClient Web Filter, a gente consegue fazer esses tipos de avaliação de sites HTTPS, mesmo antes de baixar o arquivo para o disco, porque a gente consegue olhar dentro do navegador com esse plugin, tá? Então isso é bem interessante, porque a gente consegue bloquear um ponto antes, né? O usuário nem precisa baixar o arquivo para tentar executar. Antes dele ser executado, a gente já identifica e já bloqueia, tá? Aqui agora um ponto legal, que é o duplo fator de autenticação, né? Então vamos voltar aqui no Gate. A gente tem aqui a VPN criada e eu tenho alguns usuários criados também. No caso, eu tenho um usuário chamado Mickey criado aqui e ele tem um FortiToken amarrado. Lembra que eu disse para vocês que o FortiToken ele pode ser utilizado tanto no FortiAuthenticator como no FortiGate? Nesse caso, nós estamos utilizando o FortiToken no FortiGate. Então, é um FortiToken mobile, está cadastrado no meu celular. Infelizmente, não dá para compartilhar a tela aqui, mas eu consigo utilizá-lo aqui para poder logar na VPN, né? Então aqui eu basta digitar Mickey, que é o usuário, né? Que está com token. E aí ele já vai me pedir o token, tá? Uma vez eu colocando o token aqui e dá OK, ele vai se comunicar com a VPN e vai se comunicar com a rede interna, tá? Então é assim que o token aparece aqui para a rede local, tá? Para o FortiClient, aliás, conectando-se na rede local. Então é super simples. No meu caso, não habilitei o push, mas se eu tivesse habilitado o push, tinha aparecido um botão no meu celular aqui, onde eu consigo fazer apenas o OK para que isso seja validado através do FortiClient, tá? Um ponto legal aqui, gente, que eu vou fazer o seguinte, vamos abrir o Notepad aqui, deixar ele aberto um tempinho, e vamos voltar aqui no FortiClient, que a gente tem aquela regra de compliance de processo indevido criado, né? Não sei se vocês se recordam. Então, a gente tem aqui processo indevido criado, notepad.exe. Então, eu tenho agora só um laptop com o processo indevido notepad.exe criado. Daqui a pouco, essa comunicação vai se atualizar e o FortiClient vai descobrir outra máquina com processo indevido criado, que vai ser essa máquina aqui, que eu tenho um desktop R2JMKJS, que é o desktop do fulano de tal, que a gente disse, né? Então, aqui no FortiGate já tenho também, lembrando, né, a tag criada através do security do Fabric Connector. Então, ele já está identificando essa tag aqui de processo indevido, onde eu posso usar isso nas regras de Firewall, caso eu queira, tá? Então, vamos esperar um minutinho para ver se ele aparece. Já identificou. Então, eu tenho aqui já o fulano de tal como um processo indevido aqui, né? Cadastrando aí dentro do MS que esse usuário também tem essa tag, tá? Se eu for aqui no FortiGate, deve ter atualizado já também. O fulano de tal também agora tem a tag de processo indevido criado, tá? Então, é essa forma dinâmica com que a gente pode controlar aí os endpoints utilizando tags, utilizando as capacidades do FortiClient, VPN, duplo fator de autenticação e tudo mais, tá? Gente, da parte de demo do FortiClient Gate Token era isso. Agora eu vou passar a palavra para o Ricardo Guzmán, que é o nosso recurso Latam na América Latina de FortiEDR, que vai compartilhar um pouco aí, dar uma demo rápida de FortiEDR para a gente também, mostrando as capacidades e os recursos da ferramenta, tá? Ricardo, ¿me escuchas? Buen día. Buen día, Ricardo. ¿Cómo estás? Bien. Siempre digo, disculpe por el español, mi portugués es pésimo. So, voy a tener que seguir en español. Déjame compartir mi pantalla. Entonces, como decía Rafael, vamos a hacer un pequeño demo sobre FortiDR
Y igual como el demo de FortiClient, vamos a verlo en mundo real. ¿Qué nos presenta FortiDR? Aquí podemos ver el dashboard, pero más importante que el dashboard es ver la topología, donde este EDR es totalmente en nube. Nosotros podemos instalar el FortiDR en modelo nube, un modelo híbrido con componentes en nube y componentes en premisa. Y también soportamos un modelo totalmente en premisa, que es muy bueno, especialmente para redes que son OT, donde necesitan estar totalmente air-gapped. Entonces, vamos a mostrar algo del FortiDR y empezamos con las políticas de seguridad, que son las políticas de detección que va a utilizar el FortiDR. Y si podrán ver en pantalla, es muy sencillo, solamente tenemos 3 grandes políticas. Una que son las políticas de ejecución, que es utilizada por nuestro Next Generation Antivirus, basado en Machine Learning para detectar y mitigar cualquier archivo malicioso antes que sea ejecutado. Y luego tenemos otras políticas como la de exfiltration y ransomware, que permiten que si un malware se ejecuta, podemos inmediatamente que ese malware intente realizar una función maliciosa como exfiltrar información, conectar un botnet o hacer una función de ransomware como cifrado de disco, programas no ejecutables, borrar un shadow copy, podemos detectarlo y bloquearlo. Pero más que enseñar las políticas, vamos a verlo en mundo real, donde yo tengo una máquina cliente y lo que vamos a hacer es vamos a correr unos cuantos ransomware. Entonces yo tengo aquí varias copias de WannaCry. Y lo primero que voy a hacer es, de una forma muy sencilla, yo voy a modificar esos archivos o un archivo para hacer algo importante. Yo quiero cambiar lo que es el hash value de ese archivo. Entonces, inmediatamente, si se dan cuenta, he modificado el file size. El hash ya no es el mismo. Si estamos trabajando con un antivirus basado en firma, no vamos a poder detectar ese hash value. Entonces, ¿qué hace el FortiDR? Como es basado en Machine Learning, no requiere firmas y podemos detectarlo inmediatamente. WannaCry. Un segundito. Ya inmediatamente ese archivo lo corrí y detectó y borró. Entonces, si intentamos coger otro archivo, inmediatamente lo bloquea. Y eso se debe porque, si se fijan también, tenemos otras configuraciones como playbooks, que esta es la parte de EDR, de detección, la parte de detección y respuesta, donde yo puedo automatizar acciones de acuerdo al tipo de archivo. Un ejemplo, si es malicioso, sospechoso, incluso, yo puedo tomar ciertas acciones de forma automáticas. Como podrán ver, si los archivos son maliciosos, vamos a mandar notificaciones, vamos a hacer un device isolation, vamos a terminar el proceso y borrar el archivo, que eso fue lo que acaba de pasar en este lab. Entonces, vamos a deshabilitar estas funciones aquí, pero van a ver inmediatamente que en el inventory tenemos una máquina que ha sido aislada, que fue la del demo mío. Entonces, vamos a quitar ese isolation. Aquí podemos ver la PC, el desktop, que inmediatamente fue puesto en isolation. Entonces, vamos a remove isolation. Y vamos a volver a las políticas de seguridad. Y en este caso, vamos a eliminar una política de seguridad. Vamos a quitar la parte de execution. Y lo que lo colocamos en modo simulation. Modo simulation para nosotros es muy sencillo. Lo que hace es que no se bloquea nada en la máquina, pero se crean registros de todos los eventos, como si estuviese corriendo. Entonces volvemos nuevamente a la máquina. Y en este caso vamos a correr una copia de Petya. Y bloqueado inmediatamente. Es así de sencillo. Ahora, no solamente nos protege con ataques de tipo de archivo, FortiDR tiene la capacidad también de proteger de files, malwares tipo fileless. ¿Qué significa eso? Bueno, ahí están los clásicos PDF o más conocidos los macro attacks. Entonces, si yo tomo este archivo de Word y les damos doble clic, inmediatamente
FortiDR detecta el proceso que tiene algo malicioso y no hace un bloqueo. Entonces vamos igual nuevamente a cerrar. Vamos a Enable Editing. Y como el peor usuario en el mundo, voy a inhabilitar el contenido, que es el macro que ha sido deshabilitado. So, vamos a darle Enable Content. Tan pronto ese macro intente realizar una comunicación, como acaba de hacer el de PowerShell, es bloqueado. Ahora, ¿cómo de nada me sirve ver los eventos en la máquina si no lo puedo ver en la plataforma? ¿Y qué nos da la plataforma? Bueno, tenemos un Event Viewer donde podemos ver todos los eventos maliciosos que se han generado en esa desktop, como el Petya, el WannaCry, y podemos ver mucha información sobre esos eventos. Entonces, si yo selecciono Petya, van a ver que nos dice de qué lo detecta, el threat name, el threat family, cuál fue la política que lo detectó, incluso información adicional, pero me permite ver de una forma avanzada cuál fue el flujo antes de bloquearse. Por ejemplo, pueden ver que el servicio de Windows estaba corriendo, ocurrió un Windows Logon, se inicializó el desktop, se abrió el Explorer, una persona abrió el CMD y ahí luego intentó correr un archivo malicioso que igual fue bloqueado por la plataforma. ¿Y qué más detalle nos puede dar? Bueno, nosotros podemos llevar estos eventos a un módulo de Forensics, donde podemos obtener toda esa información como la vimos anteriormente, y aquí en este caso de Petya, de PowerShell, pero yo lo puedo poner en un modo Stacks, donde yo veo cada uno de los procesos padres que estaban corriendo anteriormente y la información de ese proceso. Puedo ver Explorer, puedo ver que se corrió Windward, y puedo ver un evento de PowerShell. Y me dice que ese PowerShell fue bloqueado por una razón, porque tenía un script. Incluso yo puedo ver cuál fue el script malicioso que se estaba corriendo al momento de detectar. Si podemos ver por este script que lo que hace es conectarse a una página web para descargar un archivo. Y me permite rápidamente ver toda la información correspondiente. Lo bueno es que desde aquí yo puedo tomar procesos manuales, como hacer un device isolation, que ya lo vimos. Puedo hacer remediation de forma manual, donde yo puedo esa máquina eliminar el archivo, y puedo hacer otras cosas como retrieval de memoria. Pero como mencioné, ¿qué además nos permite la solución? Se me ha frizado mi browser. Un segundo. Un segundo, mi browser parece que está frizado. Como le decía, la solución le va a permitir realmente tomar acciones de forma manual y también automatizada. Entonces, como le decía, nosotros tenemos la capacidad de hacer los forensics a los eventos que ocurren en la máquina y tomar acciones como isolation. Podemos hacer remediation manual, donde podemos terminar el proceso, borrar los archivos, hacer rollback del registry en caso que sea necesario. E incluso podemos hacer memory retrieval, donde podemos tomar memoria tanto del proceso como de una región o el stack completo de memoria. Otra de las funciones que nos permite es la capacidad de hacer thread hunting, donde podemos buscar en todas las máquinas un archivo basado en su nombre o en el hash. Entonces podemos hacer un search fácil, donde digo, tráigame todas las máquinas que tengan petya.exe. Y nos trae ese listado y desde aquí podemos hacer la remediación en caso que sea necesario. Entonces, como le decía, la capacidad de crear los playbooks permite realmente mucha integración, porque ya podemos integrarlo con el Fabric y podemos enviar eventos a través de syslog a un FortiSIEM, a un FortiNAC, incluso hablar con el FortiGate para alimentarlo con más información, y eso lo hacemos con notifications. Otra función antes de terminar es la parte de Communication Control, donde podemos ver todos los aplicativos que se están comunicando en la red y podemos crear reglas para permitir o bloquear esos aplicativos. Por ejemplo, yo puedo venir aquí y decirle, enséñame el aplicativo unresolved y veo cada uno de ellos y no solamente veo el aplicativo, veo la versión. Entonces yo puedo fácilmente tocar la versión y ver qué versión tiene múltiples vulnerabilidades, como que podemos ver aquí. Con dar un clic sobre la vulnerabilidad puedo ver qué es esa vulnerabilidad. Pero lo más importante es que la plataforma me permite crear políticas basadas en varios parámetros, donde yo puedo decir realmente, de acuerdo a whitelist, blacklist de aplicación, de acuerdo al vendor, de acuerdo a la reputación o al vulnerability level. Entonces, muy sencillo, yo dar un clic aquí y crear una regla donde digo, si la vulnerabilidad es mayor que critical,
o en este caso vamos a ponerlo en high, yo quiero bloquear y deny ese tráfico. Y lo importante también es que vemos mucha información sobre el uso del aplicativo, como dónde se encuentra, cuáles son las computadoras que están usando, incluso con cuáles IP se comunican esos aplicativos. Finalmente, a nivel de visibilidad, FortiEDR permite otras opciones como la parte de IoT Detection, donde yo puedo ver todos mis dispositivos IoT que se encuentran en la red, que son detectados por nuestros colectores que están en la PC. Y eso nos permite ver un inventario de dispositivos que están en la red conectados, que no necesariamente están administrados por FortiEDR. Entonces me lo clasifica, me da información como su IP, su MAC address, location, la primera vez que lo vio y la última vez que lo vio online. Y eso se complementa porque ahora en la parte de collectors yo puedo ver cuántas PC no están administradas por el FortiEDR que están en la red. Y la idea realmente es brindar esa visibilidad para que se pueda tomar acción e instalar el FortiEDR. Ahí, gracias por el tiempo. Un pequeño demo un poco rápido, pero gracias, señores. Muchas gracias, Ricardo. De nada. Bom, Dani, pessoal, do nosso lado era essas demos e essa apresentação teórica. Não sei se vocês querem repassar alguma das perguntas que nós tivemos no chat aqui online, apesar de quase todas foram respondidas, mas aí fica a critério de vocês, ok? Legal, pessoal. Muito obrigado, Rafael, aí, pela sua presença, pela sua apresentação. Foi bastante proveitosa. Realmente cobriu aí uma série de itens importantes com relação à segurança no acesso remoto e tivemos inclusive aqui muitas dúvidas a respeito sobre o tema e vou estar repassando algumas para que a gente possa até colocar ao vivo, né? Tivemos algumas perguntas assim, por exemplo, né? Caso o cliente se conecte ao servidor usando alguma solução específica como Remote Desktop, ou a gente tem alguma solução para o acesso remoto também, alguma coisa específica, né? Foi respondido que a recomendação é que você use sempre a conexão remota através de VPN, com duplo fator de autenticação, e uma vez que essa VPN tenha sido fechada, você use as mesmas ferramentas que usava no escritório para se conectar aos aplicativos e sistemas. Também recomendamos que você use, dentro do tubo de VPN, o RDP ou o SSH. Ferramentas nativas ao próprio sistema operacional. Ferramentas como o TeamViewer, N10, que costumam manter uma conexão sempre aberta, fora da VPN. Isso pode ser um risco, né, Rafa? Sim, a gente sempre indica que seja utilizada ferramentas aí diretamente dos sistemas operacionais, né, ou seja, SSH e RDP, e que dentro disso seja sempre colocado o duplo fator de autenticação, né? Por mais que a gente utilize outras ferramentas de terceiros, se for diretamente pela internet, essas ferramentas sempre abrem portas externas pelos quais fazem comunicação com diversos servidores, aí criando possíveis brechas e possibilidades de comunicação externa com a estação, tá? Então, a recomendação é sempre essa. Legal. Uma pergunta bastante interessante, e aí incluindo aí a parte da integração, né? Existe alguma integração com switches HP? Aqui a gente mostra que os produtos Fortinet, eles funcionam perfeitamente com switches e APs de outros fabricantes, né? Toda a parte de trunk, VLANs, tudo é 100% compatível, né? Mas a gestão centralizada pelos FortiGates ou pelo FortiManager de switches e FortiAPs, por exemplo, precisam ser com switches e APs da Fortinet. Com esses cenários, os benefícios aumentam e você consegue estender os recursos de segurança do FortiGate para camadas de acesso. Isso é bastante interessante, pessoal, porque vocês vão perceber que os produtos da Fortinet, eles estendem a segurança entre os componentes e produtos da Fortinet. Então, quando você começa a trabalhar o conjunto, né, a solução Fortinet como um todo, você começa a ter a segurança trabalhando em cada produto e se comunicando com os demais produtos que se conversam. Então, a recomendação é que vocês realmente usem cada vez mais, troquem seus componentes pelos da Fortinet. FortiSwitch, FortiAP, porque você vai ter uma gestão de ponta a ponta e uma proteção de ponta a ponta, né? Mas independente disso, os produtos Fortinet são 100% compatíveis com outros produtos de outros fabricantes.
Exato. E um ponto interessante também, Dani, fazendo aí um comentário adicional, é que nós temos um produto chamado Fortinac, tá? Que tem tido bastante sucesso aí desde 2018. Então, com o Fortinac, nós conseguimos estender aí o Fortinet Security Fabric para os switches e antenas de outros fabricantes. Então, a gente consegue, com o Fortinac, conectar informações dos switches HP e outros vendors de wireless também no Fabric, para que a gente consiga fazer todo esse nível de orquestração e automação através do NAC. Porém, como o Dani comentou, a gerência centralizada dos switches e APs através do FortiGate é apenas se for FortiSwitch e FortiAP. Mas todo o controle e gerenciamento de portas, switch, acesso através de acesso seguro, através de profiling e tudo mais, a gente consegue fazer também com outros equipamentos através do Fortinac. Exatamente. Até complementando o que o Rafael comentou, eu estendo o convite a cada um de vocês que venham fazer um laboratório conosco, venham ver os produtos funcionando em real time, aí, ao vivo, né? A gente tem nós temos diversos laboratórios de soluções Fortinet. Vocês vão conseguir ver funcionando a integração entre o FortiGate, o FortiSwitch, o FortiAP, né? Fechando aí o Security Access. Então, a gente consegue fazer, inclusive, uma demonstração até online, né, para vocês verem como funciona os painéis de gestão. Então, a gente tem toda uma disponibilidade de laboratórios, tanto online quanto presenciais, né? Óbvio que agora, no momento que nós estamos vivendo, é difícil estar na prática, aí no ao vivo, mas a gente consegue mostrar os painéis de gestão, como é que funciona o gerenciamento dos produtos, quando você tem um FortiGate integrado com o FortiSwitch ou FortiAP, a praticidade que você tem de configurar, de fazer a gestão, de você ter visibilidade de todo o seu ambiente. Vamos lá, tem uma pergunta falando sobre o FortiClient. Com o FortiClient instalado e a VPN fechada, todas as regras de web filtering do meu FortiGate são replicadas para o client? Então a resposta é sim. E você tem duas opções. Utilizando o FortiClient com FortiMS, você pode utilizar o web filter diretamente no FortiClient, ou seja, ele não onera a conexão de VPN SSL, pois no próprio endpoint é feito o filtro. Com isso, não mandando o pacote para o data center. A outra opção é, se não tem o FortiMS, pode também rotear todos os pacotes para o túnel de VPN SSL para serem filtrados pelo web filter do firewall do data center. Isto é válido para application control também, não somente para o web filter. Exato, é isso exatamente. Um ponto importante, pessoal, é que como a pandemia pegou todos de surpresa, muitos firewalls não tinham capacidade para suportar todo esse tráfego em cima de SSL VPN, porque é um protocolo custoso no que tem de processamento, né, de memória e CPU. Então, o FortiClient ajuda bastante nesse sentido. Como bem o Dani falou, a gente fazendo uma configuração chamada de split tunneling, a gente consegue direcionar o tráfego de internet direto para a internet, né, e o tráfego de VPN direto para a VPN. Então, esse tráfego de internet vai ser monitorado também através das features de web filtering, application control, anti-malware, anti-exploit, como nós demonstramos aí, fazendo com que o endpoint fique seguro para se comunicar com a internet diretamente, sem passar pelo firewall. Salvando Legal, aí um pouco de processamento, né? Sim, sim. A pergunta seguinte, ela fala sobre a questão do web filtering local. Então, com o FortiClient, você está trazendo aí a feature do web filter para o teu endpoint. Então, você começa a ter uma filtragem já na ponta, o que é extremamente importante, né, Rafael? Sim, exatamente. O web filter local é importante porque nem sempre as empresas têm essa a ideia de colocar a VPN como always on. O que é uma VPN always on, né? A VPN always on é a possibilidade do usuário ligar a máquina, quando ele ligar, a VPN já fecha automaticamente. Então, o usuário não tem escolha de não utilizar a VPN. Nem todos os lugares utilizam assim. Então, nesse sentido, quando o usuário vai se comunicar com a internet da sua casa, sem ter a VPN fechada, ou de um café, ou da rua, utilizando um roteador 3G, ele se comunica de forma insegura, caso ele não tenha uma proteção de endpoint que valide todos esses pontos para ele, né? Então, a utilização do web filter local é importante também por causa disso.
E a utilização do EDR também, porque a gente consegue aí avaliar com mais profundeza a questão dos malwares e outros tipos de ataques mais avançados na estação, através de técnicas avançadas como o machine learning, por exemplo. Extremamente importante. Uma pergunta interessante. No caso de bloqueio de um usuário por conta da detecção de vulnerabilidade, como é realizado o desbloqueio? Quanto tempo para restabelecimento do acesso? Você mesmo respondeu, né, Rafa? Sim, respondi. A gente tem vários tipos de bloqueio, né, dentro desse cenário. Acredito que ele esteja falando do bloqueio de vulnerabilidade, Vulnerability Scan. Então, dentro disso, a gente não precisa nem bloquear o usuário, mas a gente pode fazer o virtual patching da aplicação, né, fazendo com que o usuário continue trabalhando seguro sem a utilização do modo hard, digamos assim, que é quarentenar ou bloquear o usuário. Caso essa vulnerabilidade seja através da origem, através de um malware encontrado na máquina ou de um exploit, aí sim é importante a gente fazer a quarentena da máquina até para avaliar se ela está ou não comprometida, e aí eu volto na importância do EDR para o pós-comprometimento, né? E após a quarentena, após a avaliação dessa máquina, aí sim retornar ela para a rede ou não. Porém, esse tipo de quarentena que pode ser feito através da VPN ou através do FortiClient ou do EDR, ele tem um timer configurado. Então, você pode configurar, por exemplo, que o endpoint vai ficar quarentenado por um dia. Depois disso, ele é tirado de quarentena. Então, existe a possibilidade, mas é sempre importante que não se volte um endpoint da quarentena antes dele ser avaliado. E aí é importante ter, por exemplo, o EDR, que faz a análise do pós, né, da máquina depois que ela foi infectada, para garantir que aquela máquina esteja segura e que ela não se comunicará com coisas indevidas, nem vai infectar outras máquinas laterais, utilizando aí as capacidades do EDR de pós-infecção. Bacana. E até complementando, Rafa, uma outra pergunta, né, você comentou ela, a solução é excelente, mas as regras de segurança local atuarão ainda que não conectados via VPN? Existe algum tipo de customização para grupos de usuários nessa condição? Bloqueio quando conectado, aberto quando fora de serviço? Sim. A verdade, o FortiClient, um dos diferenciais da parte de Web Filter é realmente não precisar da VPN para funcionar. Então, o Web Filter não precisa da VPN estar fechada para ele funcionar. Isso é um ponto importante. Porém, existe a possibilidade de um cliente, quando estiver conectado na VPN ou quando ele estiver com a máquina na rede interna, através de uma configuração chamada OnNet, a gente identifica quais são esses parâmetros, né? E aí a gente consegue desabilitar, por exemplo, o FortiClient e o Web Filter quando ele estiver dentro da rede da empresa. Na VPN, a gente não recomenda desabilitar, porque se você já tem o FortiClient, é interessante que o usuário saia para a internet sem usar a VPN para desonerar o file. Porém, quando ele vai direto para a rede interna e pluga o cabo ou no Wi-Fi da corporação, a gente consegue identificar isso através dessa configuração e desabilitar essa feature do Web Filtering, porque ele já vai ser filtrado através do FortiGate que está na rede interna. Então, é bem flexível, a gente consegue fazer essas configurações de forma flexível para que a gente utilize o Web Filter do melhor local. Se ele estiver dentro da rede, utilize do Firewall. Se ele estiver fora da rede, utilize do FortiClient. E pessoal, essa visão, né, essa ótica é extremamente importante, porque uma vez que nós estamos dentro da empresa, no ambiente corporativo, né, o nosso perímetro é o firewall, nós estamos inseridos num contexto onde a segurança, né, normalmente está em várias camadas dentro da própria empresa, né? Agora, no ambiente doméstico, quando a gente vai para o home office, né, seja nas nossas casas, como, por exemplo, provavelmente hoje estamos em nossas casas ou em pontos de acesso remoto, coworkings, né? Você está lá com Wi-Fi, talvez que não é um Wi-Fi corporativo, é um Wi-Fi doméstico, um Wi-Fi que você não sabe quem exatamente está disponibilizando, né? Você precisa trazer para o seu endpoint as mesmas features de segurança que você tinha na sua empresa. Então, por isso essa questão, eu tinha um Web Filter lá no meu firewall,
empresarial, eu estou trazendo um web filter agora para o meu endpoint. Application Control, estou trazendo para o endpoint. As filtragens, as questões de segurança, as proteções contra exploração, elas precisam vir para o nosso endpoint. Né? O nosso endpoint agora se tornou nova superfície de ataque, é um novo perímetro de ataque. Né? E extremamente fácil, né? Alguém, de repente, por algum motivo, entra no seu Wi-Fi doméstico e de lá ele vai para dentro do seu computador, via VPN, ele vai em segurança lá para dentro da sua empresa. Né? Então, eu preciso proteger isso. Né? Eu preciso proteger meu endpoint. Essa questão do FortiClient, do FortiDR é extremamente importante e urgente. A gente precisa começar a entender que não é só estar debaixo do ambiente corporativo, mas muito provavelmente, né, essas mudanças que ocorreram, muitas empresas devem continuar com essa questão do home office, ou isso até fortalece muito mais a possibilidade do home office, né, que é um benefício até. Mas a gente precisa estar seguro na conexão remota. É extremamente importante isso. Bom, pessoal, a gente respondeu aqui algumas perguntas, né, apareceram até algumas perguntas muito mais de caráter jurídico, se o computador é da empresa ou se ele é pessoal. Aí são realmente questões jurídicas, porque o nosso foco realmente é segurança, né? Obviamente, algumas ferramentas precisam ter acesso a algumas coisas do computador, né? Então, aí seria algo para se trabalhar já na questão jurídica com a empresa, mas o objetivo mesmo do produto é fornecer segurança, né? Obviamente que segurança envolve coleta de algumas informações, mas normalmente são informações não pessoais, né, Rafael? São informações de máquina, né, como IP, coisas relacionadas à segurança mesmo, que não necessariamente envolvem aspectos pessoais. Bom, pessoal, gostaria de estar concluindo aqui com vocês. A gente vai estar, após essa nossa conferência, disponibilizando para vocês algumas informações adicionais pelos e-mails que vocês disponibilizaram nos cadastros, como um pequeno survey para que vocês possam responder o que acharam e como nós podemos melhorar aí nossos próximos webinars. Nós teremos novos webinars nas próximas semanas e uma novidade quente, nós vamos ter aí um webinar específico de FortiDR e todos vocês serão convidados aí em primeira mão. Espero ver vocês nesse novo Forte Webinar sobre FortiDR. A gente vai estar divulgando aí logo mais para vocês. E é isso, pessoal. Gostaria de agradecer a presença de todos. Vamos terminando por aqui. Rafael, mais alguma coisa? Só isso. Gostaria de agradecer também a presença de todos. Muito obrigado. E a gente espera vocês nos próximos webinars. Muito obrigado, pessoal.